certamente é uma história muito, muito triste. Nós vemos que, se você acompanhar comigo, no final do capítulo 33, fala-se de Deus. Acompanhe comigo. Está tratando aqui da família de Jacó. No final do capítulo 33, Jacó menciona o Senhor Deus. A partir do versículo 18: tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo, onde tinha agora acampamento. Ali edificou um altar e chamou El Elohe Israel. Fez menção de Deus aqui. Aí Deus volta a ser mencionado pelo autor do Gênesis, Moisés, só no capítulo 35. Acompanhe comigo, no capítulo 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Na sexta-feira eu peguei aqui acerca da vida e da trajetória de Jacó, que na verdade passou por muitas situações e muitas experiências, a fim que ele fosse liberto da sua vida. Porque, queridos, todos nós precisamos de libertação, e isso será até o final. Filipenses 1,6, eu gosto muito do texto. Paulo declarou lá que aquele que começou uma boa obra certamente aperfeiçoará. E é tão bom quando, da nossa parte, nós temos esta inclinação, nós temos este quebrantamento e nos damos ao tratamento de Deus, para que verdadeiramente sejamos aperfeiçoados e melhorados como pessoas. Isso é nobre, isso é divino. Quando de fato nós queremos um aperfeiçoamento da parte de Deus, e Deus tem isso para os seres humanos, para que nós verdadeiramente tenhamos a imagem e semelhança do Deus de Israel em nós. Não foi à toa que Jesus declarou: aprendei de mim, aprendei de mim. Então esse é o chamado de Jesus a todos os homens, aos seus discípulos, principalmente aos seus denominados cristãos. Aprendei de mim. Paulo, que foi, ao meu ver, um genuíno cristão por tudo que passou, ele lá em 1 Coríntios 11, ele declarou: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, queridos, nós estamos num processo e num aperfeiçoamento. E Jacó, ele passou por diversas experiências e por muitas situações. Passou por Betel, passou por Galeed, Mispá, passou por Peniel, para que ele pudesse verdadeiramente ser quem ele foi, o pai das 12 tribos, o pai de 12 filhos que formaram a nação de Israel. Inclusive, quando ele passou o val de Jaboque, ele lutou uma noite toda com um ser misterioso e não deixou aquele ser ir embora antes que o abençoasse. Como que aquele ser misterioso o abençoou? Trocou o seu nome. Até hoje você foi chamado Jacó, mas a partir de hoje você será chamado Israel. Jacó significava suplantador, ou seja,
Jacó, ele adentrou em algumas situações indignas, porque roubou a primogenitura do seu irmão, de Esaú, uma coisa feia que ele fez. Depois entrou numa tramóia, juntamente com a sua mãe, para enganar Isaac e também o seu irmão Esaú. Mais uma vez enganou Esaú. Casos de família, né? Casos de família. Pela segunda vez Esaú foi enganado por Jacó, mas não só Jacó estava agindo traiçoeiramente, mas também a sua mãe, a Rebeca estava também por preferência a Jacó, enganando seu próprio esposo. Quem era o esposo de Rebeca? Isaac. Estava enganando o seu próprio esposo e seu outro filho, a fim da bênção para Jacó. Só porque o Jacó era aquele ser sensível, bonitinho, de dentro de casa. Olha que graça! Não, sério, fico até emocionado. Ela veio ouvir a palavra, traindo demônios. Ficou só um pouco. Havia preferências na casa, né? O Isaac gostava do Esaú, porque o Esaú era aquele homem grosseirão, pendão, fazia assim quando ia falar uma coisa, com certas horas no seu sangue, grosseirão, meio perto, assim, barbudo, cabelo desajeitado, caçador, marmelo tomava banho, tinha o cheiro do campo. E como o Isaac gostava, eu não sei que cheiro que tem o campo. Eu lembro quando eu chegava lá no Tarcoca, aquele cheiro do campo, que eu... Quem gosta de cheiro do campo aqui? Nada a ver, né? Mas é um cheiro bom até, né, irmão? Né? O cheiro do campo é um cheiro bom, né? Cheira Marcelo, você vê? Cheira quem? Marcelo? Misericórdia. Cheira altíssimo. Marcelo é uma planta. Marcelo. Gente, eu lembro quando eu chegava lá no Itália, e aquele cheiro da criação, sabe? Não sei se você consegue definir. É cheiro, cheiro de esterco. Chegou no ponto que eu gosto. Não. Vocês não estão rindo muito hoje das minhas piadas, estou ficando preocupado. Mas o Esaú, ele gostava, o Isaac gostava do Esaú porque ele tinha o cheiro do campo. A marmita passava debaixo do seu barco. Agora o Jacó já era dentro de casa, pastor. Enquanto o Esaú mal se barbeava, o Jacó já fazia barba todo dia. Presto barba, bique, gilete, essas coisas todas. Passava lá um creminho pós-barba. O homem que tem mania de passar loção pós-barba. Misericórdia. Tem algum homem no nosso meio que faz isso? Que passa loção. O irmão da Léo passa loção pós-barba. O sangue de Jesus tem poder. Fica lá e dá uns tapas aí no negócio. Esse era o Jacó, tomava banho com febo, sabonete febo, luxo. Aí vai, depois disso passava lá um jequiti, um Avon,
Rexona, 3 de Marchand. Só coisa boa. Só coisa boa. E ficava achando assim, perto da Rebeca. E a Rebeca gostava do Jacó e deu preferência a ele. E enganaram Esaú, Omão e Isaac, que dava preferência para o Esaú. E, gente, transtornos familiares. Aí o Jacó teve que sair fugitivo, foi até a casa de Labão, por ordem de Isaac, que não queria que Jacó casasse com as filhas da terra, certo? Foi até Padã Arã, saiu de Berseba, onde eles estavam, foi até Padã Arã. Gente, mais 600 quilômetros de viagem. Imaginemos nós, mais 600 quilômetros. Foi até Padã Arã, lá conquistou 2 mulheres e o amor das 2. Só que ele amava quem? Uma. Olha aí que coisa estranha. Conquistou o amor de 2, de Lia ou Leia. Lia e a Raquel. E por essas 2 mulheres trabalhou 14 anos, porque ele tinha trabalhado os primeiros 7 anos por quem? Por Raquel. Só que o Labão lhe deu Lia. Mas como ele amava a Raquel, trabalhou mais 7 anos, daí por Raquel, 14 anos. E depois de 14 anos desejou ir embora, voltar para os seus pais, porém o seu sogro não permitiu. Falou: fique mais um pouco, vai ser assim, assim, assado. Ficou mais 6 anos formando ali todo o seu gado, toda a sua prosperidade. Ao findar de 20 anos, ele saiu, e lá, nesse lugar, queridos, ele formou toda a sua família. Em Padã Arã lhe nasceram quantos filhos? Quantos filhos de Jacó? Vocês precisam vir para a escola bíblica dominical. 12 filhos. Um detalhe: uma filha. E uma filha. Olha que interessante. O Jacó, gente, teve 12 filhos e só uma menina, a Diná. Filho de Jacó com quem? Qual das esposas? Parabéns, irmão. Filho de Jacó com Lia. A Lia, que foi a primeira que se casou com Jacó, deu a Jacó 6 homens dela, 6 filhos. E alguns nomes, os principais, vieram de Lia. Entre eles, Levi, que Levi vieram os levitas, e Judá. E de Judá veio o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas teve também Rúben, Simeão, Issacar e Zebulon. 6 homens. E uma mulher, Diná. E quando eles chegaram, voltando, depois de sair lá da casa de Labão, que Jacó teve seu nome trocado para Israel, eles chegaram numa região ali, perto de Siquém, e foi o texto que nós lemos. E ali, de repente, se dá uma tragicidade na família. Só lembrando, queridos, que isso é uma coisa que nós poderíamos tratar aqui, ou numa escola bíblica, ou até mesmo uma pregação à noite.
de maldição hereditária. Tem muitas correntes, tem muitas pessoas que acreditam nessa questão de maldição, certo? Mas vejam bem, eu acredito em partes em maldição hereditária. Por exemplo, eu vim de uma família, os homens históricos, familiar, os homens bêbados. Meu pai bebeu a vida toda, perdi um irmão com cirrose com 34 anos, e também meu irmão mais velho, que morreu lá no dia do meu aniversário, também tinha um histórico de bebida, e creio que isso foi um dos fatores que levaram ele ao falecimento. Desconfiado, ele tinha parado de beber há muito tempo, ele teve que parar porque ele teve problemas cardíacos devido à bebida. Ele teve que parar, e quando ele retornou, talvez, desconfie, quando ele voltou a beber, aí apagou. Essa é a minha tese. Quer dizer, ele a vida toda bebeu, faleceu com 63 anos. Gente, eu também tenho algumas que aqui estão no nosso meio que lembram de mim quando eu estava lá sem ter um compromisso real com Deus. Eu tinha história também de bebida, certo? Comia com farinha, para falar a verdade. Era boêmio, era dos bares da vida, e isso me acarretou muito prejuízo. Mas a partir do momento que eu fui para Cristo, queridos, essa maldição rompeu. Porque se fosse para acreditar em uma coisa espiritual, não, é um espírito que atua lá, que atuou lá na vida do meu pai, e de repente pode atuar lá nos meus filhos. O Zé Felipe, como muitos aí conhecem esse demônio de bebida, para mim não passa no Zé Pilantra. O Zé Pilantra não atuou na minha família, porque a maldição foi quebrada. Hoje o meu filho está aqui com 26 anos, não bebe. Glória a Deus. Foi criado na igreja. A ela não bebe. Foi criado na igreja. O Azaf só bebe mescal. Aí essa maldição tem que ser quebrada. Em nome de Jesus, porque mescal é só fachada que faz bem à saúde, bem energia. É só açúcar. Só faz mal à saúde. Então aqui os psicólogos, para confirmar isso, é ou não é verdade? Estou certo ou estou errado? Gente, a maldição de algo foi cortada. No entanto, gente, existem os problemas familiares desde o princípio. É só nós olharmos lá para Adão e Eva. Eu estava lendo um livro do Leandro Carnal, e ele está tratando exatamente essa questão do Adão e Eva e dos primeiros filhos que eles tiveram. Quais foram os primeiros filhos de Adão e Eva? Quem foi o primogênito de Adão e Eva? Caim. E o que o Caim fez com Abel? Matou Abel. E por que o Caim matou Abel? Por que o Caim matou Abel? Inveja. Mas qual o respaldo disso? O pecado. O pecado. Então já na primeira família houve ali um assassinato por causa do quê? Da desobediência, do pecado. E já aconteceu a primeira morte. Infelizmente com Abel, que era um cabra não é verdade? Ofereceu lá o seu melhor para Deus e foi o primeiro a morrer, gente. Olha que coisa. E morreu por quem? Por culpa dele? Por maldição? Não, morreu porque alguém sentiu inveja dele. E foi maligno no seu coração
a ponto de desejar sua morte e praticar o assassinato. Agora, olha o coração enganoso e perverso do homem. E esse coração enganoso e perverso pode estar dentro do teu peito também. É ou não é verdade? Não, o meu coração é bonzinho, pastor. Não desejo mal para uma formiga. Se eu ver um escorpião, eu vou matar um escorpiãozinho. Gente, coração do homem enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Disse o profeta Jeremias, está registrado na Bíblia. Agora eu pergunto para mim e para você, você conhece o teu coração? Quem aqui pode declarar absolutamente com toda a certeza do mundo: eu conheço profundamente o meu coração. Eu meço todas as minhas atitudes. Eu penso, repenso nos mínimos detalhes para tomar decisões. E olha, as minhas decisões são todas acertadíssimas. Nunca errei ponto uma vírgula na minha vida. O pior que tem os cabras, não pode espirrar aqui dentro, eu já falei, tá? Se for para espirrar, peça permissão. Ou sai. Irmão Leonel, o coração do homem enganoso e perverso. O primogênito, o Adão, matou o seu próprio irmão. Rimou, né? O primogênito do Adão matou o seu próprio irmão. E aí começou uma história humana. E olha, gente, o Jacó com Esaú, que história triste. Hoje à noite eu vou, por favor, venha. Em nome de Jesus eu peço. Quem quiser que se ajoelhe na frente, eu me ajoelho. Para que venha em mim. Que eu vou falar do José. A história do José. A história do José, gente, é uma história triste. Mas Deus mudou a sua vida e a sua história. Ele chegou onde ele tinha que chegar porque ele foi José. Quem promete que vai ver hoje? Eu não vou mandar levantar a mão, senão eu penso que eu vou ter uma grande decepção na minha vida. Aí eu abandono agora o microfone. Deixe de ministrar que eu vou dar mais de nada. Gente, tem que ouvir a história de José hoje à noite. Mas, queridos, o José, por que ele foi tão bem-aventurado na vida dele? Porque essa coisa de maldição hereditária não funcionou para ele. E olha, o seu pai teve problemas relevantes na sua vida. O Jacó teve problemas relevantes na sua vida. Teve problema com Esaú, enganou seu próprio irmão. Teve problemas com Labão, certo? A sua esposa, quando eles saíram lá no Padã, a sua esposa roubou ídolos. Olha que atitude feia da Raquel. E no entanto, o Labão perseguiu eles por causa também dos ídolos que tinham sido roubados. E o Jacó, sem saber que a Raquel tinha feito isso, falou: ó, pode entrar em qualquer tenda aí, aonde você encontrar os ídolos na tenda de quem for, pode matar a pessoa. E estava sentada a Raquel em cima dos ídolos, e quando seu pai, Labão, entrou na sua tenda, ela não quis se levantar, porque estava sentada em cima dos ídolos. E ela falou: desculpa, meu pai, não me cumprimentar adequadamente, é que eu estou com o costume das mulheres. Essa foi a desculpa da Raquel. E tinha roubado os ídolos do Jacó, do Labão, melhor dizendo. Coisas foram acontecendo na vida de Jacó. Mas quando chegaram ali perto de Siquém,
A Diná saiu para ver as filhas da terra. Isso, gente, é uma coisa comprometedora, porque ela saiu para ver mulheres cananeiras e, espiritualizando agora a questão, a Bíblia diz lá em Romanos 12, para não nos conformarmos com este mundo. Porque quando nós temos um certo conhecimento das coisas de Deus e queremos nos adequar ao mundo, nós ficamos expostos, certo? E essa questão espiritual é bem pertinente na Bíblia. Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Paulo falou lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então esse mundo espiritual está aí, gente, acontecendo. Nós não temos visão espiritual para vermos os seres que estão a espreito, mas o próprio Pedro falou que o diabo é como um leão que anda bramando ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. E olha, gente, quando ela saiu para ver as filhas da terra, digamos, uma crente, filha do Jacó, vai ter a Misha agora. Vou lá na Misha, ver quem? Chitãozinho Chororó na Misha. Que mau gosto, né? Misericórdia. Vou ver o Luan Santana na Misha. Gente, você vai num ambiente, você acha que Deus vai estar lá? Vou receber minha adoração aqui dos adoradores do Luan Santana. Você acha que Deus vai estar num ambiente desse? O apóstolo João declarou: filhinho, guardai-vos dos ídolos. O ídolo, gente, pode ser qualquer um. Pode ser eu e você. Certa vez, a Letícia gritou comigo e falou: meu Deus! Eu falei: não sou teu Deus. Tem que se guardar dos ídolos. Tem que se guardar dos ídolos. O Luan Santana pode ser o teu ídolo. Não é? Ninguém aqui, amém? Glória a Deus. Luan Santana não é seu ídolo, irmão, não. Milionário José Rico. Gostei da voz do bem, quando foi ler. Voz do bom. Gente, mas a questão, uma moça crente vai ter lá não sei quem na Misha. Vou lá. Foi o que aconteceu com a Diná. Foi ver as filhas da terra. E aí, ficou vulnerável. O que aconteceu? Um homem chamado Siquém, filho do, para não dizer amor, o nome do pai dele. Ai que amor, né? Ai que amor. O nome do pai dele? Hamor, com H. Certo? Hamor. Siquém, filho do Hamor, viu a Diná, gostou dela. E, gente, se apoderou dela. Cometeu um ato sexual fora do casamento. Certo? E se afeiçoou dela. Essas coisas, assim, acontecem. Por exemplo, o coração enganoso e perverso do homem. Certa vez, um dos filhos de Davi, chamado Amnon, desejou Tamar, filha de Davi também. E houve lá um plano maquiavélico, por causa das más influências, e o Amnon agarrou a Tamar e aconteceu o que aconteceu. Houve isso tudo. Só que ele repudiou a Tamar. E a intensidade do repúdio dele a ela foi tão grande que sobressaiu ao amor que ele sentia antes de ter um ato sexual com ela. Agora, no caso do Siquém com a Diná, foi diferente. O Siquém estuprou ela e depois se afeiçoou dela, se apaixonou por ela, a ponto de dizer: eu quero ela como esposa.
Aí foi até o seu pai, o amor, né? Ai, que amor! O Hamor. Foi até o Hamor e conversou, olha, eu quero ela como mulher. Aí deram um jeitinho, foram até Jacó, ó, vamos fazer um negócio, vocês podem ficar conosco, a terra de você, a nossa terra será a vossa terra, vocês podem plantar, usufruir, vocês podem se casar com as nossas filhas, os nossos filhos poderão casar-se com as suas, vamos fazer uma aliança. Mas os irmãos, filhos de Lia, 2 deles, Simeão e Levi, gente, ficaram com uma ira por causa da irmã, que foi desonrada, violentada, violada, visto ser uma mulher virgem, foi violada, ficaram sobremodo irados e pensaram, o Jacó, ele diante desse fato, ele teve uma ausência da parte dele, não chamou a atenção, não deu uma palavra, não sei por que o silêncio do Jacó, certo? Pais que não se manifestam para orientar os filhos. Aí quem tomou partido da coisa? Simeão e Levi. Eles foram até os homens desse quem e falaram assim, então, se vocês querem uma junção entre nós, todos os homens circuncidados, para que nós possamos ter uma aliança. Mas o que é essa questão, gente? Quem sabe o que é a circuncisão aqui, para que eu não tenha que explicar? Quem sabe o que é a circuncisão? Levanta a mão, com sinceridade, quem sabe o que é a circuncisão? Vocês aqui na frente não sabem. Então levanta a mão. Vou perguntar mais uma vez. Quem sabe o que é a circuncisão? Levanta a mão. Douglas não sabe? Douglas. Então levanta a mão. Amém. Todo mundo sabe o que é a circuncisão. Aí os homens ficaram fracos, debilitados, e ficou mais fácil a matança. Não era aliança nem nada. Não era uma vingança. Aí Simeão e Levi pegaram suas espadas e foram lá e fizeram, gente. Fizeram o que fizeram, mataram. Todos capturaram os homens, as crianças, capturaram as mulheres, as crianças, pegaram o despojo, tudo. E isso foi muito terrível aos olhos de Jacó, ao ponto de Jacó aí ter que lançar uma palavra muito triste para Simeão e Levi. Lá em Gênesis 49, nós vamos ler mais 2 minutinhos, Gênesis. Mas quem foi injustiçado nisso tudo? Diná. Porque ela foi violentada e depois ela foi colocada como isca pelos seus próprios irmãos. Não sabemos qual é o coração dela em relação ao Siquém, porque o Siquém que a estuprou também foi morto. O Hamor, ai que amor, o pai dele, o Hamor também foi morto. Todos os homens foram mortos pelo Simeão e pelo Levi. Aí vocês começam a entender a ausência de Deus nessa história. Final de Gênesis 33, Deus aparece, só foi aparecer novamente em Gênesis 35. Gênesis 34, a história de Diná. Cadê Deus nessa história? Coração corrupto humano. Mas é a Diná. A Diná era uma vida. Era uma mulher que foi violentada e depois, então tá bom, se você quer Diná, vamos dar ela a você. Não sabemos se ela gostou ou não do Siquém, mas foi enganada pelos seus próprios irmãos. Uma lição terrível. E, porém, não sabemos muito da história de Diná. Não sabemos como foi a sua vida posteriormente, se adquiriu família, se teve filhos. Não sabemos, a Bíblia não nos traz esta informação. Mas, com certeza, Deus estava com ela.
Deus estava vendo o que nós não vemos. Se Deus tinha um projeto na vida dela, Deus o sabe. Deus o sabe. Agora é muito triste nós nos depararmos com tudo isso acontecendo na Bíblia. E o que pode nos trazer lição nisso tudo, gente, são os nossos procedimentos, e que vale a pena nós ponderarmos tudo antes de sairmos por aí agindo pelo instinto humano, pelo coração enganoso e perverso. A atitude insana de Levi e Simeão lhe acarretaram uma palavra do seu próprio pai. Agora, abra comigo em Gênesis 49. Pode ficar em pé para a impressão de estar encerrando. Em Gênesis 49, o Jacó dá essa palavra aqui aos seus filhos que causaram aquela mortandade. Jacó, no final da sua vida, ele se dirige aos seus filhos, e diz assim, Gênesis 49, a partir do 5. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas e violência. Gente, eu me emociono quando eu leio esse texto aqui, sinceramente. Olha a palavra de Jacó para os seus filhos: que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer alejaram bois, cortando-lhes o tendão. É uma palavra muito forte de pai para filhos. Maldito seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Que nós, pais que aqui estamos, que nós não venhamos ser omissos em relação à vida e à integridade dos nossos filhos, porque essa negligência de Jacó em relação aos seus filhos, não ter feito o que ele tinha que fazer, ele tinha que ter tomado partido, sabendo que a sua filha tinha sido estuprada, ele tinha que ter uma ação, não ser isso, como ele foi, ocasionando aí a vingança dos seus próprios filhos. Então você, pai e mãe que aqui está, não seja isso. Se vê que o teu filho está procedendo errado, erroneamente na sua vida, tome partido. Não deixe que as coisas vão assim, vai panca a barriga. Não. Se você conhece os princípios e valores bíblicos, faça a sua parte. Jacó, ele tinha vivido muitas experiências. E no final da sua vida, por não poder abençoar Simeão e Levi, teve que lançar uma palavra dura como essa em Simeão e em Levi. Fica isso como lição para nós. Quem ama os seus filhos aqui e deseja o bem da sua descendência, faça a tua parte. E os filhos que aqui estão, pensem bem em suas atitudes, antes de sair por aí fazendo bobagem, tendo atitudes tolas, insensatas, porque tudo na vida gera uma consequência. O que nós estamos fazendo hoje vai refletir amanhã. Eu estava lendo o livro do Leandro Carnal. Inclusive, o Leandro Carnal é um homem muito inteligente. Ele falou assim: nós vivemos pelo prazer momentâneo muitas vezes. E ele estava falando assim: mas o brigadeiro que você come hoje é a gordura que você terá amanhã. Então, você pode degustar o prazeroso agora, mas depois assuma as consequências amanhã. Isso vale para nós, amados. Nós lidamos com um coração enganoso, perverso, todo dentro do nosso peito, mas pensa
repensar. Isso é importante. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer posicionamento nas nossas vidas. Amém, gente? Feche teus olhos e vamos orar. Pai de poder e glória, no nome de Jesus, eu me posiciono, ó Deus, diante de uma palavra triste como essa, e peço a tua graça, a tua bênção para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, e para os teus filhos que aqui estão, para as famílias que aqui estão, para os teus servos e servas que aqui estão, que eles possam também ter a tua bênção, ó Deus. Muitas vezes nós agimos nas nossas vidas de maneira irrefletida e acabamos pagando preços muito altos, mas que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós somos limitados, somos pequenos, somos falhos, muitas vezes levados por tantas coisas que não edificam, mas o Senhor é aquele que nos dá a graça, a tua direção e a tua palavra, para que nós trilhemos pelo caminho estreito, a fim de chegarmos onde o Senhor quer que nós cheguemos. O Senhor nos ajude sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar o Douglas aqui à frente, está fazendo aniversário hoje, nós vamos orar.